É bom a gente lembrar que depois que o Senhor Deus libertou o povo de Israel, tirando eles da escravidão do Egito e livrando eles das mãos de Faraó, o Senhor prometeu que abençoaria e protegeria todo aquele que lhe desse ouvidos, e guardasse, quer dizer, e obedecesse todos os seus mandamentos e preceitos. Isso está escrito no livro de Deuteronômio. Essa promessa, assim como todas as promessas que o Senhor fez, são válidas para nós nos dias de hoje, porque Deus não mudou. E Ele continua o mesmo, e as suas palavras que saem da boca dele permanecem por toda a eternidade. Aquilo que Ele prometeu no passado permanece valendo para os dias de hoje. O que Ele prometeu a Moisés e ao seu povo vale para todo aquele que pela fé em Jesus Cristo se tornou membro da família de Deus. A partir do momento que eu e você decidimos dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos não é só escutar, mas é atender, é praticar. A partir desse momento nós nos tornamos povo de Deus. Portanto, essas promessas são também para nós, nos dias de hoje. Vamos ler o que Deus disse. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11. Vamos ler o que Deus disse. Deuteronômio capítulo 7, versículo 11. Guardarás, pois, os mandamentos, os estatutos e os preceitos que hoje te ordeno. Mandamento é aquilo que Deus ordena que se faça, ou que não se faça. Os estatutos são o conjunto de regras que deve ser seguido, e os preceitos são as recomendações, os conselhos que Deus nos dá. Se fizermos isso, o que é que vai nos acontecer? Está escrito no versículo 12 do capítulo 7 de Deuteronômio. Vamos ler. Sucederá, pois, que por ouvirdes e os guardares e os cumprirdes, o Senhor teu Deus guardará o pacto e a misericórdia que com juramento prometeu a teus pais dar. E que pacto é esse? O versículo 13 diz: Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, os teus filhos, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas e a cria dos teus rebanhos, isso é, as tuas posses, na terra que com juramento prometeu a teus pais te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril no meio de ti, seja homem, seja mulher, e nem entre os teus animais. E o Senhor desviará de ti toda a enfermidade, e não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. Egípcios aqui representa os pecadores. No entanto, as porás sobre todos os que te odiarem. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar, e os teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. Se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, como as poderei desapossar? Delas não terás medo. Antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram, e dos sinais e das maravilhas, e da mão forte e do braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos diante dos quais tu temes. Recapitulando, o que Deus está nos dizendo aqui? Primeiro, Ele nos manda guardar todos os seus mandamentos, estatutos e preceitos. E promete que, se assim o fizermos, Ele manterá conosco a aliança, isso é, o pacto que Ele fez com juramento aos nossos pais. Aqui falando dos nossos antecessores na fé. E estenderá sobre nós a sua misericórdia.
No versículo 13, Deus afirma que nos amará, nos abençoará, nos fará multiplicar e promete também abençoar os nossos filhos, o nosso alimento, o fruto da nossa terra, que pode ser entendido como a nossa fonte de renda, e até os nossos animais domésticos. Ele diz no versículo 14, bendito serás mais do que todos os povos. Quer dizer que seremos mais abençoados do que as demais pessoas. Não haverá estéril no meio de ti. Isso não significa somente que terão filhos, não, mas quer dizer que também não haverá ninguém na tua família que seja improdutivo. Todo mundo na sua casa tem que ser uma bênção. Não haverá nenhum vagabundo, nenhum preguiçoso, nenhum que seja malandro, nenhum aproveitador, ninguém que faça vergonha. Seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais haverá estéril. Mas não é só isso não. O versículo 15 diz: o Senhor desviará de ti toda a enfermidade, e não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios. Egípcios aqui representam os pecadores, e aqueles que desprezam os mandamentos de Deus e não querem obedecer os seus ensinamentos. Essa bênção, o Senhor Deus propõe a todo aquele que quiser dar ouvidos a Ele, obedecendo os seus mandamentos. Também em Isaías 1,19 o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Não está falando aqui só de você comer a melhor carne, a melhor hortaliça, a melhor comida, não. Quer dizer isso também, mas é muito mais do que isso. Diz aqui, comereis o bem desta terra. Que terra? A Bíblia, ora. A Bíblia é a terra das promessas de Deus. Comer o bem significa desfrutar de todas as bênçãos. Mas isso só vale para quem quiser ouvir e obedecer. O que mais pode querer uma pessoa que tem direito garantido a todas as bênçãos prometidas na Bíblia? E que é coberto pela misericórdia de Deus. Isso já seria o bastante, não acha? Só que Deus não economiza o seu amor para conosco. Ele ainda quer nos dar mais. Ele quer nos dar a libertação completa dos nossos inimigos. Veja que ele prometeu desviar de nós toda a enfermidade e ele garantiu que não colocará sobre nós nenhuma má doença dos pecadores. Mas nós também temos uma participação nisso. No versículo 16, ele deu ordens ao seu povo para que não se inclinasse diante dos deuses daquele povo pecador, que estava ocupando a terra que fora dada aos israelitas. Por isso, ou melhor, porque isso lhe seria por laço. O Senhor mandou então que o seu povo consumisse os seus inimigos. Está escrito assim, Deuteronômio 7,16. Consumirás todos os povos que o Senhor teu Deus te entregar. Os teus olhos não terão piedade deles, e não servirás a seus deuses, pois isso te seria por laço. A ordem era essa. Ao entrar na terra das promessas, o povo de Deus teria que destruir todos aqueles povos que estavam ocupando a terra ilegalmente, uma vez que Deus havia dado aquela terra aos filhos de Israel. Então preste atenção. Quando você toma conhecimento da palavra de Deus, das promessas de Deus e da autoridade que Jesus te deu sobre os espíritos malignos para expulsá-los da sua vida, você está entrando na terra das promessas de Deus. E a ordem é para você destruir, consumir todos aqueles povos que estão ocupando a terra ilegalmente. Ou seja, todo o mal que está atuando na sua vida, no seu corpo, na sua casa, na sua família, nos seus caminhos. Essa é a ordem de Deus. Para você não se conformar com eles e não aceitar que eles continuem ocupando ilegalmente a terra que o Senhor te dá, que é o teu corpo, a tua casa, a tua família, a tua vida. Deus deu essa terra para você. Deus deu esse corpo para você, não para outro espírito de enfermidade habitar nele, não para um espírito de imoralidade habitar nele, não para um espírito de sensualidade conduzir você para o erro. Deus deu essa terra para você. E a ordem de Deus é essa.
ninguém deveria ser poupado. E o povo não poderia também servir aos deuses daquele povo. Ou seja, você não pode seguir os pensamentos que esses espíritos colocam na sua cabeça, os desejos impuros, imundos e de fazer coisas erradas, porque isso lhe seria por laço. Então veja bem, hoje você está entrando na terra prometida. Você está ouvindo o que Deus está dizendo. No seu coração, você tomou a decisão de guardar os mandamentos, os preceitos de Deus, e Ele prometeu te abençoar, conforme nós já vimos. Agora então, o que é que você deve fazer? Qual é a próxima ordem? É para você consumir, destruir totalmente os que estão ocupando a sua terra, contra a vontade de Deus. Eu vou dar alguns exemplos para você entender o que eu estou dizendo, se é que você ainda não entendeu. Se você tem um vício, se você tem um mau costume, se você tem um pensamento impuro, você que quando está sozinho pensa ou faz coisas que não deveria, você furta, mente, inventa coisas, tudo isso é demônio, ocupando a sua terra. Também se você olha para dentro de você e vê que algo está tirando a sua paz, pode ser um problema no corpo, na alma, alguma coisa não vai bem, essa coisa que te perturba, que te incomoda, que não deixa você ter paz, que não deixa você se realizar, ou que faz você padecer, sentir dor, sentir tristeza, ou qualquer outro empecilho à sua felicidade, essa coisa é um morador ilegal que está ocupando a sua terra, o seu corpo, a sua mente. Todos esses problemas não têm permissão para ocupar a sua terra. Isso é a sua vida. E eles devem ser consumidos, ou seja, devem ser expulsos. A ordem de Deus para você é essa, para você não se conformar. Você não pode se conformar em ter sequer uma unha encravada, tirando a sua paz. Mas se você pensar, não, mas é só uma unha encravada, não tem problema, eu consigo conviver com ela, então diz Deus, isso te será por laço. Veja bem, eu estou dando um exemplo. Qualquer enfermidade, qualquer outro probleminha que você tenha, seja de ordem física, de ordem moral, não pode continuar. Deus disse, os teus olhos não terão piedade deles. Quer dizer, você não pode aceitar nenhum fio de barba do capeta na sua vida. Por menor e mais insignificante que seja, qualquer problema tem que ser combatido até que seja completamente exterminado do seu corpo, da sua vida. Senão você não vai gozar da plenitude daquilo que Deus tem para você. Que seja uma verruga, que seja uma espinha na testa, não aceite. Não pode aceitar. A ordem que Deus deu é para você consumir o teu inimigo. E como é que você faz isso? Usando a autoridade que Jesus te deu. Usando a autoridade da palavra de Deus. Por causa de aceitar as coisas mínimas, é que muitos não conseguem nunca desfrutar do que Deus lhe dá. Está escrito na Bíblia que as raposinhas é que causam mal à vinha. São aquelas coisas pequenininhas que você acha que não tem problema. Às vezes um espírito de mentira que volta e meia te usa para falar uma besteira. Está te causando mal. É um morador ilegal na tua terra e você tem que botar ele para correr. Muitos não se importam com isso. Tem muita gente que se acomoda e aceita os problemas. E até aprendem a conviver com eles. E outras pessoas se acovardam diante do problema, porque o problema parece ser muito grande e ela não tem coragem de enfrentar e de expulsá-lo da sua vida. Deuteronômio capítulo 7, versículo 17 está escrito: se disseres no teu coração, essas nações são mais numerosas do que eu, ou seja, esse problema não tem jeito, eu nasci assim, ou o doutor disse que isso não tem cura, que eu não posso me livrar disso, então veja o que Deus diz no versículo 18. Delas, ou desses problemas, não terás medo, antes lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que os teus olhos viram.
e dos sinais e das maravilhas, e da mão forte e do braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus a todos os povos, ou seja, a todos os demônios, a todos os espíritos de enfermidade, de defeito físico, de praga, diante dos quais tu temes. Mas veja bem, não se trata só de problema e enfermidade, não. Esse inimigo, às vezes, pode ser um desejo proibido, pode ser uma coisa imoral, pode ser um sentimento que você traz escondido dentro do seu coração, que não é aprovado por Deus. Às vezes é até uma coisa prazerosa, mas que abre uma brecha para o inimigo esconder e agir em você. Preste atenção. Deus é fiel em guardar a aliança que Ele fez conosco, mediante o sangue de Jesus. E Ele também tem misericórdia de quem se chega a Ele. Quem não obedece o que Deus diz, está vulnerável ao poder do inferno. Não tem nenhuma defesa contra o ataque das trevas. Mas aquele que dá ouvidos à palavra de Deus, esse pode ficar tranquilo. Porque está escrito que em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, Ele guardará os pés dos seus santos. Santo é aquela pessoa que se separa do mundo de iniquidade para viver de acordo com a vontade de Deus. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então, quando você vê por aí pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, pode ter certeza essa pessoa está assim porque ela não deu ouvidos à palavra de Deus. Quem não dá importância ao que Deus diz, quando vem a tribulação fica mudo, isso é, não tem norte, não sabe o que fazer para se livrar do mal. Tendo oportunidade, leve essa pessoa até Jesus, porque Ele prometeu em João 6,37, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você não souber o que dizer, ao menos indique os vídeos para essa pessoa assistir. Deus vai se encarregar do resto. E eu vou te dizer mais, o nosso Pai Celestial, Ele vê tudo e te recompensará. Feche os olhos agora e vamos fazer uma oração. Senhor Todo-Poderoso, nós estamos aqui para tomar posse das promessas que o Senhor nos fez. Queremos aprender de Ti cada dia mais. Dá-nos, Senhor, um coração novo, um espírito novo, conforme Tu prometeste. E isso está escrito no livro do profeta Ezequiel, que quando o Senhor disse que tiraria o coração de pedra, nos daria um coração de carne. Sim, meu Deus, dá-nos um coração capaz de ouvir a Tua voz e um espírito reto capaz de obedecer ao Senhor em tudo quanto o Senhor nos tem dito. Pai, eu oro agora por essa pessoa que decidiu Te ouvir e Te obedecer, para que o Senhor confirme sobre ela as Tuas promessas, cobrindo ela com as Suas muitas misericórdias, livrando e protegendo do mal. Em nome de Jesus. Que assim seja.